Vamos ver como o campo D e o campo E, como eles se comportam na região da interface entre dois meios em contato um com o outro. Primeiro vamos rever as equações de Maxwell que a gente tem para o caso eletrostático, que como nós vimos, são escritas usando integrais. Então a gente diz que são as equações de Maxwell na forma integral. E usando as equações para o campo D e o campo E, vamos ver quais são os critérios que esses campos devem satisfazer na região da fronteira entre esses dois meios, ali na interface entre os dois. Vamos lá. Vamos listar as equações de Maxwell que a gente viu até aqui, que são as equações para o caso eletrostático, onde nada varia no tempo. Elas são essas duas, em vácuo. Integral de linha no contorno fechado do campo elétrico deve ser zero, e a outra que é a lei de Gauss, que o fluxo do campo elétrico numa superfície fechada é igual à carga interna dividido pelo epsilon zero. Essa equação de Gauss ela foi reescrita para um caso de um meio qualquer. A gente usou um vetor D, e a equação ficou desse jeito aqui. Agora, vamos lembrar que esse vetor D é apenas uma grandeza auxiliar. Quando a gente usa o vetor D, a gente não precisa mais fazer uma análise da polarização que ocorre no meio. E com esse D, a gente tem o campo E. E esse campo E no meio qualquer deve satisfazer a equação da integral de linha. Assim, aqui do lado direito, nesse meio qualquer, a gente tem uma equação para o D e uma outra para o E. E vamos usar elas para definir os critérios que os campos devem satisfazer ali na região da borda entre dois meios, ali na região da fronteira. Então vamos ver o que acontece na fronteira entre os dois meios. Primeiro, o potencial elétrico. Imagine um zoom muito grande na interface entre os dois meios com constantes dielétricas diferentes, e onde a gente tem também um campo elétrico nos dois meios. Vamos pegar dois pontos, um em cada meio, distantes ΔL e tão próximo quanto a gente possa imaginar. E nesses pontos os potenciais são φ1 e φ2. E fazendo um percurso reto entre esses dois pontos, a gente tem, para a diferença de potencial, essa equação aqui. Como esse ΔL é muito pequeno, ou seja, ele tende a zero, essa integral vai dar zero. E, portanto, o φ1 vai ser igual a φ2. Ou seja, o potencial é contínuo ao longo da transição de um meio para o outro. Vamos ver agora o que acontece com o campo E e o campo D. Para o campo E, cuja integral no contorno fechado deve ser zero, a gente pega um retângulo com lados paralelos e perpendiculares à interface. Esses lados perpendiculares, eles são bem curtos. Eles são tão curtos, de novo, como a gente possa imaginar. E, portanto, o lado maior desse retângulo é quase que coincidente com a interface. Vamos chamar os vértices de A, B, C e D e desenhando os componentes do campo elétrico paralelos à interface, que é o mesmo que paralelos ao lado maior do retângulo, que tem um comprimento L, a integral no contorno fechado vai ser a soma da integral em cada lado desse percurso. Nesse primeiro, o vetor E e o vetor DL são paralelos, portanto é positivo, e no outro aqui eles são antiparalelos, aparece um menos. E os outros dois são zero. E no fim a gente tem que o componente paralelo de um lado é igual ao componente paralelo do outro lado. Então a gente tem uma continuidade no componente paralelo do campo elétrico nessa interface. Escrevendo isso, o componente do campo elétrico paralelo à interface ele é contínuo nessa transição infinitesimal de um meio para o outro. A gente pode escrever essa relação em termos do vetor D, que vai ficar desse jeito aqui, uma relação que o componente paralelo do vetor D ele deve satisfazer nessa fronteira entre os dois meios. Vamos usar agora a lei de Gauss generalizada, e para isso vamos pegar um cilindro com uma altura infinitesimal, naturalmente aqui no desenho está meio exagerado, e vamos desenhar aqui os componentes perpendiculares do campo elétrico, que são os que vão contribuir para o fluxo. O de baixo tem um menos, pois o campo e a normal são antiparalelos, e a carga livre é a carga dentro desse cilindro. A gente obtém que a diferença entre o D perpendicular nos dois meios ele é igual à densidade de cargas livres. Ou seja, a gente tem uma descontinuidade desse componente D perpendicular. A gente pode agora escrever isso em termos do campo E. E essa é uma relação que o campo E deve satisfazer nessa região da borda entre esses dois meios. Portanto, o componente D perpendicular à interface ele é descontínuo. Vamos agrupar aqui os resultados. Então, a gente tem as condições de fronteira para o campo elétrico E,
e essas para o campo D. Essas regras, escrevendo usando o campo D e o campo E, são equivalentes. A gente só está dividindo uma da outra aqui por uma mera questão didática. Agora, um caso prático comum é quando a gente tem dois dielétricos, um em contato com o outro. Em condições normais, não existem cargas na superfície, ou seja, o σF vai ser zero. E nesse caso, as equações ficam mais simples. Para o campo E, a gente tem isso, o componente paralelo não mudou, e para o vetor D, a gente tem essa identidade, e o componente perpendicular do vetor D agora vai ser contínuo. Vamos ilustrar tudo isso aqui com alguns casos. Vamos ver o que acontece na interface entre a superfície de um condutor carregado e um meio em contato com ele, o próprio ambiente, ou gás, ou um líquido, ou um sólido em contato com o corpo. Estando o condutor carregado em equilíbrio eletrostático, a gente tem que o campo elétrico dentro dele, o campo elétrico vai ser nulo, e consequentemente o vetor D vai ser também zero. Ou seja, seus componentes perpendiculares e paralelos são todos zero. Vamos usar agora algumas das condições de fronteira. A continuidade do campo elétrico paralelo, e isso implica que no meio 2 esse componente não vai existir. A gente tem essa condição para o componente perpendicular, e essa condição diz que no meio 2 a gente tem esse componente com uma intensidade sigma sobre ε0, tudo dividido pela constante dielétrica. E usando a regra poder perpendicular, isso aqui diz que a gente também tem um componente D no meio 2. Em suma, no meio 2, a gente vai ter um campo E e um campo D, os dois perpendiculares à superfície. A gente sabia essa do campo E ser perpendicular porque o campo E é perpendicular à equipotencial, e essa superfície em equilíbrio eletrostático é uma equipotencial. E agora a gente obteve isso de outra forma. E a outra coisa que dá para ver é que a intensidade do campo elétrico vai ser o valor em vácuo dividido pela constante dielétrica. O desenho seria algo desse tipo. Naturalmente, a gente deve ter desenhos diferentes para as linhas de D e E, pois são grandezas diferentes. Então, essas linhas desenhadas aqui, elas podem representar ou o campo E ou o campo D. Vamos ver como é o campo elétrico na transição entre dois dielétricos. Esses dois dielétricos nas condições normais, sem cargas livres na superfície. A gente vai analisar o campo E, mas o campo D, uma vez que ele é paralelo ao campo E, ele vai ter o mesmo comportamento, ou seja, a gente tem a mesma configuração das linhas para os dois campos. Aqui no desenho, a gente tem as linhas de campo que têm um ângulo θ em relação à normal à interface. θ1 aqui embaixo e θ2 aí em cima, e vamos então determinar a relação entre esses dois ângulos. Então, trabalhando com campo elétrico, a gente tem essas condições na fronteira. O campo elétrico E paralelo é contínuo, nada muda aqui. O E paralelo de um lado vai ser igual ao E paralelo do outro. E a outra condição, que sem cargas livres, fica desse jeito aqui. Agora, escrevendo os componentes do vetor nessa interface em termos do ângulo θ1 e θ2, a gente tem esse conjunto de equações. Assim, da continuidade dos componentes paralelos, a gente obtém que a intensidade do campo E1 vai ser isso aqui. E usando os componentes perpendiculares, substituindo na equação 2, a gente tem isso. E nessa equação, usando o E1, a gente vai obter essa relação entre os ângulos e as constantes dielétricas dos dois lados. Escrevendo de outra forma, a razão entre as tangentes no meio 1 e meio 2 é igual à razão entre as constantes dielétricas. Vamos fazer um exemplo numérico considerando o meio 1 como a água, que tem uma constante dielétrica de 80, e o meio 2, que vai ser um óleo do transformador com uma constante dielétrica, aí, digamos que seja de 4. E nesse meio 1, na água, a gente tem um campo elétrico a 45 graus. Vamos ver como é que ficariam as linhas de campos no meio 2. Usando a fórmula, eu tenho então que o ângulo no óleo vai ser o arco tangente disso aí que está entre parênteses. E substituindo os valores numéricos, a gente obtém um ângulo em torno de 2,8 graus. Então, desenhando, a gente teria isso. A gente vê um desvio acentuado das linhas de campo quando ela cruza a fronteira entre os dois meios. As linhas de D seriam equivalentes. A gente não precisaria nem desenhar, basta lembrar que a configuração das linhas do campo E vai ser a mesma para o campo D. Vamos fazer agora um resumo. A gente viu as condições na proximidade da fronteira entre dois meios. A gente obteve essas condições para o campo elétrico
e de modo equivalente essas para o campo D. Basta a gente sempre lembrar de uma delas, de uma a gente tem a outra. E na ausência de cargas livres nas superfícies, essas condições ficam desse jeito para o campo elétrico e desse jeito para o campo D. E é isso aí.